Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Aqui é Ed Moura e hoje nós vamos falar sobre um texto muito interessante que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, exatamente. E se você já frequenta o nosso canal, não esqueça de curtir e se você gostar do vídeo ou não gostar, comentar. E também, claro, jogue esse vídeo lá no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, ou mande para quem você acha que precisa ver o que nós vamos contar a seguir. Então eu vou precisar do livro do Ramiro Gama, né? Já sabe, né? Pronto, está aqui o livro. E nós vamos ler, é um caso de Chico Xavier que se chama assim, A Verdade é como o Diamante. Então vamos lá? Uma irmã, companheira de viagem, conversava conosco no Hotel Diniz, em Pedro Leopoldo, sobre um assunto familiar. De uma feita, foi obrigada a dizer a verdade nua e crua a uma parenta, como uma grande advertência ao seu mau gênio e por haver incidido num erro grave. Delicadamente, contrariamos seu ponto de vista, afirmando-lhe que ninguém ensina ferindo, como nos lembra André Luiz num de seus poemas de Agenda Cristã. A irmã considerou-se vencida, mas não convencida. Fomos à casa do irmão André, onde o querido Chico nos esperava. Depois de abraços, já sentados e atentos às palavras do benquisto médium, sob nossa surpresa, conta-nos logo de início. Emmanuel, uma vez, me disse que a verdade é como um diamante. Olhamos para a irmã, convencidos de que os espíritos ouviram a nossa conversa no hotel. E o médium prosseguiu. Oferecemos o diamante a uma moça e ela, com a pedra preciosa, transforma-a numa joia de realce à sua beleza. Oferecemos o mesmo diamante a um pobre irmão enfermo e, ele satisfeito, troca-o por dinheiro, com o que compra alimento e remédio. Mas, numa hora de descontrole moral, jogando à face de alguém, esse alguém, todo enervado, via-nos um olhar cheio de vingança e de ódio. Então, a verdade deve ser dosada, não deve ser dita nua e cruel, senão, ao invés do bem, fará o mal. Caríssima irmã, companheira de viagem, considerou-se afinal convencida. A vitória era de Jesus nas lições de seu evangelho. Olha só que história interessante que está aqui nesse livro. Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Pronto, né? Então é o seguinte, nós vimos aí que o texto fala sobre dizer a verdade, né? Como que a gente diz a verdade, como que a gente fala as coisas, como que a gente deve usar as palavras. E, no caso, a nossa protagonista aqui da história, a nossa irmã, ela falou, na verdade, nua e crua para uma pessoa, só que ela não mediu as palavras. Ela falou assim, né, de forma que batesse mesmo. Porém, a gente sabe que há formas de a gente dizer a verdade. E quando a gente perde a razão, perde o controle emocional, o que acontece? A gente perde o mérito de ter dito essas palavras, essas verdades, né? Então, mas quais são essas formas de dizer a verdade, Ed? Bom, olha só, a gente pode falar de uma forma suave, pode escolher as palavras melhores, que expressem bem o que a gente quer dizer, porque quando a gente diz a verdade, nem todo mundo gosta, não é às vezes agradável, não é, sabe? Tem pessoas que até preferem que a verdade não seja dita, então preferem se iludidas, né, ser tratadas de uma forma assim, mas quando a gente vai falar, então, nós temos que falar de uma forma suave. A gente pode falar em partes, por exemplo, a gente conta, a pessoa fez uma coisa, a gente chega e fala, olha, aquilo que você fez tal. Aí no dia seguinte, quando for conversar de novo, aí já fala outra coisa, sabe? Assim, vai em partes, pois assim ajuda melhor as pessoas. E a gente pode falar a verdade também oferecendo outro ponto de vista. Muitas das vezes nós temos o nosso ponto de vista, mas e o ponto de vista do outro? Também tem isso, a gente tem que pensar nisso também. E tomar cuidado para não usar uma coisa chamada sincericídio. Ó, sincericídio. O que é isso? É a pessoa que é tão sincera, é o sincerão, né, como fala, é tão sincero, que ele acaba
né, prejudicando a pessoa. Às vezes com uma palavra tão mortal, tão forte, a gente pode prejudicar a vida de uma pessoa. Ela pode começar a refletir sobre ela mesma e começar a pensar coisas erradas, sabe? E isso, às vezes, sei lá, atrapalha muito mesmo. Sobre falar a verdade, a gente também remonta a habilidade que nós devemos ter também para dizer não. Para a gente dizer que não quer, que é para parar, aquela coisa toda. E para dizer não, a gente pode até dizer o não sem usar a palavra não. Exatamente. A gente tem formas de falar de maneira que a pessoa entenda que você não quer aquilo, que você não está gostando, que você não está, certo? Se agradando com aquilo, né? Então a gente tem uma forma de ser assim assertivo em dizer essas palavras. E o que é assertivo, Ed? Assertivo é quem declara algo positivo ou negativo, do qual assume inteiramente a validade disso. É uma decisão nas palavras, ou seja, a segurança em dizer a coisa. É você falar e assumir o que falou. Então isso é assertividade. É ter aquela posição mais, digamos assim, firme, mas não grosseira, claro. Tem essa forma da gente falar o não de uma forma assertiva. A gente pode falar negociando. Porque se a gente for falar sim para tudo, se a gente for concordar com tudo, chega uma hora que a gente não aguenta. Então é muito importante para nós e para o outro, nós falarmos o que tem que ser dito. E falar o não também, claro. Mas a pessoa ficar falando sim, para isso, sim. Chega uma hora que não dá, né? Como dizem, ninguém pode agradar a todos, né? Então fica aquele exemplo de Jesus. Mas vamos ver o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre isso. Aqui, o Evangelho está aqui. E vamos falar no capítulo 11, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Em Mateus, capítulo 5, verso 21 e 22, está escrito o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno, ao Guiena. Mas o que quer dizer essa passagem bíblica aí? O que quer dizer raca? O que quer dizer essa coisa aí? Não posso falar que a pessoa é louca? Olha só, vamos contextualizar, pois Jesus vivia naquela época, há mais de 2000 anos, então a cultura era outra, o povo judeu, tinha aqueles costumes, certo? Então a gente pensa assim, nós somos brasileiros e tem lá os judeus, que hoje em dia a gente já vê que tem uma certa diferença. Agora imagina 2000 anos atrás. Olha só, o que Kardec fala sobre isso. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da doçura uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até a expressão descortês para com os semelhantes. Raca, olha aí, vou falar, hein? Entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. Exatamente. E se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois ameaça o fogo do inferno aquele que disser seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. E que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, é que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Olha só que interessante. O Evangelho falando sobre esse tema que a gente está discutindo. Então, veja só. Quando a gente vai falar com alguém e vai dizer a verdade, a gente tem que saber escolher as palavras. E a gente também tem que tomar cuidado para não ofender. Não ofender não só a pessoa, mas também ofender quem estiver perto. Às vezes a gente está falando alguma coisa que não soa bem. Aí tem uma pessoa que faz parte daqueles grupos que muitas das vezes são vítimas do discurso de ódio e você acaba ofendendo.
Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala essas palavras. O Evangelho está dizendo, a afabilidade e a doçura tem que fazer parte de nossas vidas. Por quê? Porque nós podemos fazer a caridade com as palavras também. Então, assim, juntando a caridade com as palavras e a verdade, a gente consegue mandar o nosso recado de uma maneira tranquila e boa. E assim a gente vai ganhar essa pessoa. Está escrito nas Sagradas Escrituras, quando o seu irmão errar com você, chama ele em particular e exponha em particular o que desagradou. Se ele te ouvir, você vai ganhá-lo, certo? Se ele não te ouvir, tudo bem também, ele vai levar a vida dele e depois alguma coisa vai acontecer e ele vai entender o que você quis dizer. O que a gente faz nessa hora? A gente ora pelas pessoas. Oração é uma forma de ajudar também, nós nunca devemos esquecer disso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente o que você achou. Se não gostou também, comenta também, me ajude a melhorar. Compartilhe esse vídeo, joga ele lá no grupo da família, coloca no Facebook, manda por e-mail, se for o caso, para alguém, e ajude a gente a divulgar o canal. Nós só queremos levar a doutrina espírita para mais pessoas. De repente tem pessoas que estão passando por uma certa aflição, por um certo problema, e não consegue sair porque às vezes não consegue nem ver a saída, certo? Todo domingo, às 11 horas da manhã, nós vamos ter sempre um vídeo novinho aqui para você. Então fique atento. Ao se inscrever, badala o sininho, pois o sininho ativa as notificações de quando nós colocarmos conteúdo novo aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube, tá certo? Então eu vou ficando nessa. Um grande abraço e tchau!